Olá, meus amigos, minhas amigas do site Notícias Agrícolas. Estamos aqui para mais um programa Conexão Campo-Cidade, com o propósito maior de sempre unir o público urbano e o público rural. E hoje, ao lado dos meus amigos de bancada, Tejon, Roberto Rodrigues e Letícia, temos a honra e o privilégio de receber aqui o amigo João Dornelas. Ele é o nosso líder aqui da ABIA, Associação Brasileira da Indústria Alimentícia, e nós vamos poder trocar ideias aqui com o João e aprender bastante com ele. João, na sua visão, como é que foi o primeiro trimestre para o setor da indústria alimentícia? Foi um bom trimestre ou alguma coisa deixou a desejar? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, professor Roberto Rodrigues, Letícia, professor Tejon, muito bom. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês outra vez falando do que é essa indústria brasileira de alimentos e bebidas, né? De fato, assim, a indústria continua acelerando e puxando o crescimento do Brasil. Alguns dados, Marcelo, ligados à tua pergunta, né? Nem todo mundo sabe exatamente, eu vou me sentir muito à vontade com vocês para poder falar um pouquinho do que é a indústria de alimentos, né? A indústria de alimentos no Brasil é o maior setor econômico do país. Já representa quase 11% do total do PIB brasileiro. Nós dizíamos, há algum tempo atrás, eu tive com vocês também, não me lembro exatamente a data, mas eu dizia que o Brasil sempre se orgulhava de ser o supermercado do mundo, o celeiro do mundo, e que a gente apostava que seria também o supermercado do mundo, né? E, de fato, em 2022, a gente conseguiu, pela primeira vez, ultrapassar os Estados Unidos como o maior exportador de alimentos industrializados do planeta, e em 2023 a gente consolidou essa vantagem. Então, hoje, dá para dizer claramente, o Brasil é o celeiro da humanidade e está se consolidando como o supermercado do mundo, porque o que significa isso, né? Significa que nós estamos fabricando cada vez mais aqui para exportar. Isso é muito importante, porque isso gera emprego, isso gera impostos, isso agrega valor ao que nós estamos exportando, e o mundo vem reconhecendo cada vez mais isso. No ano passado foram 190 países que importaram alimento industrializado diretamente do Brasil, por regiões do planeta. Interessante dizer, a que mais importa é a Ásia, e aí a China joga um papel muito importante, mas a segunda, talvez não seja assim de conhecimento de todo mundo, mas a segunda região do planeta que mais importa do Brasil são os países da Liga Árabe. Os 22 países que compõem a Liga Árabe são o segundo maior importador do Brasil, e terceiro a União Europeia, então. Então, assim, dá para a gente dizer que a indústria no Brasil, a indústria de alimentos e bebidas, ela está puxando a economia, segue crescendo, e satisfatoriamente a gente pode mostrar alguns números para os nossos ouvintes aqui, né? O ano passado, por exemplo, essa exportação que eu falava, foram 62 bilhões de dólares, não é brincadeira. 62 bilhões de dólares, recorde absoluto, com um superávit de mais de 55. Então, assim, além de tudo, a indústria brasileira é superavitária. Isso significa, ela contribui positivamente para a nossa balança comercial. Só para que você tenha ideia, a balança comercial brasileira ano passado, que foi recorde também, o saldo da balança comercial do país Brasil foi ao redor de 98 bilhões, 55 bilhões advindos da indústria de alimentos e bebidas. Com isso, a gente, ano passado também, fechando o ano de 2023, comprou 61% de tudo que o agro produziu no campo, né? Então, a indústria brasileira de bebidas, na verdade, é uma agroindústria ligada completamente com o agro. A gente tem uma relação aí muito forte, né? A indústria puxa o agro puxa a indústria, não sei quem realmente puxa o outro, mas essa conexão cidade, campo, indústria é muito forte nessa relação comercial que existe entre a indústria brasileira e o agronegócio. 61% do que o agro produz é comprado pela indústria brasileira. A gente sempre fala que o que não compra são as matérias-primas que não se relacionam com a indústria. O fumo, por exemplo, é uma importante matéria-prima agrícola, mas que não passa pela indústria de alimentos.
ou aqueles produtos que são exportados in natura, né? A soja em grão, o milho em grão, algum boi aí que foge em pé também, que é exportado in natura, né? Vivo, mas o resto praticamente todo passa pela indústria de alimentos. Isso nos consolida, nos ajuda, inclusive, a ser também o maior empregador dentro da indústria do Brasil. Os dados da CNI nos mostram que para cada 4 trabalhadores da indústria brasileira, da indústria geral do Brasil, um está trabalhando na indústria de alimentos. Ou seja, 25% de todo mundo que trabalha na indústria é trabalhador da indústria de alimentos e bebidas. Estou falando de 2 milhões de pessoas diretamente nas nossas plantas. Pessoas formais, com carteira assinada, 2 milhões de emprego. Segundo o IBGE, isso deve gerar mais ou menos 8 milhões na cadeia completa, do campo até a mesa do nosso consumidor. Então, é muita gente. E é interessante dizer isso, Marcelo, porque, de fato, assim, é gente de carne e osso, né? A indústria de alimentos e bebidas, ela é muito, a gente sabe disso, ela sofre muitos ataques, muito terrorismo nutricional no Brasil, cada vez mais forte pelas redes sociais, por onde a gente pensar. Mas essas pessoas são pessoas que são pais, são mães, são filhos, são netos, são avós, né? Gente que tem família, é gente de carne e osso. Eu sempre digo, não é inteligência artificial que está produzindo alimentos e bebidas no Brasil. São 2 milhões de pessoas dentro das fábricas, são 38 mil empresas. 38 mil empresas que trabalham de norte a sul do Brasil, 24 horas por dia praticamente. E um dado muito importante, dessas 38 mil empresas, 94% delas são pequenas, pequenas e médias empresas. 94%. Apenas 6% são as grandes empresas no Brasil, né? Então, assim, você tem empresas em todos os estados, praticamente em todas as regiões dos estados. Não dá para dizer que são em todos os municípios, porque você tem aqueles municípios que concentram muitas empresas. É o caso de Marília, em São Paulo, por exemplo, o caso de Chapecó, em Santa Catarina, onde tem presente várias empresas. Mas a gente está presente em todos os estados e em todas as regiões, as micro-regiões dos estados. Então, isso é muito importante para nós, porque leva progresso, gera empregos, né? E um dos pontos importantes, quando a gente vê, por exemplo, o IDH das cidades do Brasil, onde tem uma empresa de alimentos forte ali, o IDH tende a ser maior. Então, assim, é muito satisfatório poder falar em nome dessa indústria toda aqui, Marcelo. A indústria que puxa o Brasil, a indústria que trabalha de mãos dadas com o campo, gera empregos e, outra vez, né? Não é inteligência artificial, é gente mesmo. Gente, pai, mãe, filhos, que produzem alimentos que depois alimentam os brasileiros, que vão parar nas mesas dos brasileiros, e, além disso, para 190 países do mundo. Eu sempre digo que o agronegócio no Brasil e a agroindústria no Brasil é motivo de orgulho para todos nós que somos brasileiros. Roberto? João, prazer estar com você aqui mais uma vez. Boa tarde, Marcelo, Tejon, Letícia. Uma pergunta surgiu aqui agora do Ronaldo Trescente, João. A questão tributária dos alimentos, ela tem um equilíbrio em relação ao nosso concorrente lá fora ou não? Nós pagamos mais imposto ou menos imposto dentro dos alimentos? Professor, eu sempre, desculpa meus colegas aqui, né? Eu sempre me refiro ao ministro Roberto Rodrigues como professor, porque de fato é um professor para todos nós, né? Com certeza. Todos nós aprendemos muito. Roberto, prazer estar com você aqui outra vez. E essa pergunta é fundamental nesse momento que a gente está vivendo, né? O Brasil, o alimento industrializado brasileiro paga a segunda maior carga tributária do planeta atualmente, né? A reforma tributária, a gente acredita, inclusive, que o legislador pensou nisso exatamente porque a diferença é muito grande. Em média, no Brasil, o alimento industrializado paga 24,4%. Imagina, quando você se sentar num restaurante e comer ali arroz, feijão e uma carne, porque tudo isso passa pela indústria, né? As pessoas às vezes não relacionam, mas o arroz passa pela indústria, o fubá passa pela indústria, o feijão, a farinha, tudo vem da indústria. Então, se você tiver no seu prato o arroz, feijão e uma carne, ou qualquer tipo de carne que você tiver ali, você está pagando, em média, 1/4 do seu prato. Então, você acha que está comendo o prato inteiro, mas está comendo 3/4. Quem está comendo 1/4 ali é o imposto, está levando embora, né? Então, assim, só para todo mundo ter uma ideia da grandeza que significa
o imposto sobre alimento industrializado no Brasil. Quando a gente compara com o nosso concorrente lá fora, Roberto, essa pergunta é muito importante, a gente se compara, por exemplo, com os países da OCDE, e os países da OCDE pagam, em média, 7% de imposto sobre alimentos industrializados. Então, a distância que existe entre os 24,4% que a gente paga e nesse 24,4%, eu volto a falar, tá tudo aí dentro, o arroz, o feijão, a carne, o chocolate, tudo, em média, 24,4%. Quando se compara com os 7% da OCDE, a gente percebe que tem um caminho muito grande. E por isso que eu falava que, agora na reforma tributária, o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, criaram uma desgravação para alimentos destinados à alimentação humana, né? Pensando talvez em aproximar-nos desse nível que a OCDE paga. Eu sempre digo, não tem sentido o Brasil ser um país que é tão forte no campo, que tem um campo que produz para o Brasil e exporta para o mundo. E tem uma indústria que produz para o Brasil e exporta para o mundo, e que tem capacidade ainda ociosa. Nós temos hoje, podemos aumentar de hoje para a semana que vem 20% do volume produzido, porque essa é a capacidade ociosa que nós temos na indústria. Então, no Brasil não falta alimento. O que faz falta no Brasil é renda para as pessoas terem acesso a esse alimento, né? Quando a gente vê os estudos que nos mostram que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, 72 milhões, alguns estudos chegam até mais de 100 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, ou seja, para quem está ouvindo e não conhece o conceito também, insegurança alimentar é quando a pessoa almoça hoje, mas não tem certeza se vai ter para jantar. Ou janta hoje, não tem certeza se amanhã vai ter para jantar. Vai ter recurso para conseguir o seu almoço, a sua janta, ou se a semana que vem. Isso é a insegurança alimentar. Então, quando a gente vê tantas pessoas no Brasil em situação de fome ou situação de insegurança alimentar, não tem sentido a gente pensar que não falta alimento, né? Falta o alimento, infelizmente, no Brasil é muito tributado, faz o alimento ser caro, e a falta de renda impede o acesso correto a esse alimento. Quando você olha a população economicamente ativa do país, é gritante. 70% das pessoas que trabalham, que são economicamente ativos, têm uma renda de até 2 salários mínimos. E dessa renda, eles comprometem entre 35% a 40% com alimento. Então, assim, quanto mais desgravado estiver o alimento, quanto menos imposto, mais o governo estará trabalhando, e quando eu falo governo, estou falando em todas as suas instâncias, o executivo, o legislativo, estará trabalhando em prol da justiça social feita através do alimento, ou seja, levar alimento para a mesa do brasileiro. Não falta alimento no Brasil, falta renda para o brasileiro poder ter acesso a esse alimento. Nós, então, exportamos imposto, né, João? Exatamente, até porque a situação, o nosso atual modelo tributário, que a reforma veio para terminar, ele gera um acúmulo de créditos que quem exporta não consegue ter esse crédito de volta. Então, o Brasil exporta imposto, imagina. Não tem sentido uma coisa dessa. Então, eu sou defensor da reforma tributária. A reforma tributária deve vir realmente para fazer o Brasil ser mais leve no sentido do pagamento de tributos. Nós temos indústrias no Brasil, por exemplo, que tem mais gente fazendo conciliação tributária do que vendendo, ou do que produzindo o produto que vai ser vendido, né? Não tem sentido. Olhando para os Estados Unidos, olhando para países de primeiro mundo, conciliação tributária é algo que devia ser feito por muito pouca gente dentro das empresas. E no Brasil nós temos times tributários grandes, até porque existe às vezes, um choque tributário entre a federação, os estados e o município. Às vezes você cumpre uma lei e está, sem saber, descumprindo outra, né? Então, a reforma tributária vai simplificar, com certeza, e vai trazer muita melhoria nesse sentido. E a gente torce para que, de fato, o que foi aprovado na Câmara e no Senado em relação à desgravação do alimento destinado à alimentação humana seja respeitado agora nessas leis complementares, né? João? Meu caro João, primeiro, parabéns aí pelo teu trabalho na BIA, e quando você dá o número de 61%, que a BIA é cliente do agricultor, quando a gente coloca as outras agroindústrias, em têxtil, algodão, biocombustível, imagina a importância do setor agroindustrial brasileiro na relação com os agricultores. Eu tenho duas perguntas para você.
João. Uma é se o que você, da BIA, o que a BIA está entendendo que seja a desoneração da cesta básica de alimentos, bate se está em concordância com o que os supermercados estão falando. Se a Abras e a BIA estão juntas nessa. E, engatando nisso, essa maluquice, esse ataque que é uma coisa de maluco com relação a ultraprocessados. De onde vem essa piração chamado ultraprocessado? Quem inventou isso? Imagina então, hein? Eu queria que você explicasse para a gente aqui também, João. Então, Tejão, vamos falar então primeiro da cesta básica, né? A cesta básica, de fato, a Abras buscou várias associações para ouvir, né? E nós, como a BIA, nós apresentamos, inclusive, nos GTs da reforma tributária que o Executivo criou e também que o Legislativo criou, os GTs paralelos. Nós participamos no GT da cesta básica e nos GTs do imposto seletivo, e tudo que fala de alimentação, a BIA se propôs e foi convidada a participar. Sobre a cesta básica, nós não oferecemos nenhuma sugestão de produtos. A BIA não sugeriu, porque a nossa sugestão é exatamente muito ligada ao que o OMS fala sobre o que é uma alimentação saudável. A OMS fala que a alimentação saudável ela deve ser ampla, diversificada e com presença até prioritária, né, de grãos integrais, de cereais, de frutas, de legumes, de leguminosas. Então, essa foi a sugestão que nós levamos, porque a partir do momento que você fala, por exemplo, tem que ter carboidratos, tem que ter gorduras, tem que ter proteínas, né? Essas são as fontes de energia que a OMS estimula que se consumam. Então, aí você olha para os produtos, pensando friamente, por exemplo, o que pode ter gordura? O iogurte, o requeijão, a manteiga, os óleos, os azeites deveriam estar presentes. As proteínas também, as carnes da mais variada maneiras, mais variadas espécies, os ovos, os peixes, né, deveriam estar presentes nessa parte. Mas nós não indicamos especificamente nenhum produto. A BIA decidiu seguir aquilo que é a recomendação de uma dieta saudável pela OMS. Então, essa foi a nossa participação, inclusive para a Abras, que está fazendo um trabalho grande também em relação à cesta básica. Nós expusemos essa sugestão para a Abras, né? A Abras tomou a decisão de apresentar produtos, porque eles estão no ponto de venda, eles estão lá, eles sabem exatamente quais são os produtos mais procurados, por que classe de consumidores, e foram naquela direção. O nosso alinhamento está bem feito em relação ao que a OMS preconiza, né? Em relação aos ultraprocessados, né, outro dia eu ouvi até um engenheiro de alimentos, ele falava um termo que é bastante interessante, que ele dizia, olha, os ultraprocessistas, nesse momento, estão fazendo uma campanha muito grande contra a indústria de alimentos. Eu nunca tinha ouvido esse termo, mas achei bastante interessante, porque parece que é isso mesmo. Ele falava, o ultraprocessismo é um movimento, né? Um movimento bem articulado, bem orquestrado contra a indústria de alimentos. E da onde que vem essa afirmação dele? De fato, assim, quando você olha a classificação nova que criou esse termo ultraprocessado, ela já define a ultraprocessado como sendo formulações industriais. Então, ou seja, formulação industrial, ou seja, significa dizer que se você fizer um pão em casa e o mesmo pão na indústria, se ele tiver, né, mais do que 5 ingredientes, tiver aditivos, por exemplo, que estão previstos lá na classificação nova para o que eles chamam de ultraprocessado, ele passaria a ser automaticamente um ultraprocessado. Não assim se aquele produto for feito numa padaria, for feito em casa, por exemplo, né? E aí, esse tipo de coisa vem sendo contestado no mundo inteiro, esse tipo de afirmação que criou a terminologia ultraprocessado. Quando eu digo que vem sendo contestado, é assim, porque, primeiro, não existe consenso científico, né? Muitos países analisaram já essa classificação nova, o nome da classificação é nova, que classifica os produtos em o produto natural, produtos minimamente processado, produto processado e ultraprocessado. Todos nós estamos de acordo que o natural deveria ser a base da alimentação de todo mundo. As frutas, as verduras, os legumes, nós também estamos de acordo com isso.
né? Os minimamente processados, a alface que você compra no mercado, mas que ela foi embalada, também deve estar muito presente na mesa. Aí eles começam a dizer, olha, agora o processado, tome cuidado, restrinja, e o ultraprocessado evite. Aí nós temos muita diferença de entendimento. Porque nós, quando eu digo, não é o João Dornelas, não é a Bia, é a ciência de alimentos, né? A ciência da tecnologia de alimentos. Porque, de fato, assim, de onde vem tudo isso, né? O mundo tem uma epidemia de obesidade. A OMS tem falado sempre que tem uma preocupação grande com a obesidade, mas também a OMS reconhece que a obesidade não é fácil de resolver. Qual que é a preocupação com a obesidade? Ela é uma doença que pode gerar outras doenças, cardiopatias, diabetes e por aí vai. É um problema que todos nós devemos enfrentar com muito profissionalismo e com muita ciência, né? O que a OMS também preconiza é que a dificuldade que existe é que você não tem uma bala de prata, não tem um culpado, né, que fala assim, resolve esse problema aqui e está resolvido o assunto. Não é, porque quando você olha a obesidade, você, rapidamente, entre nós falando aqui, você pode pensar que fatores genéticos influenciam, sedentarismo influencia, evidentemente uma alimentação desequilibrada influencia, mas outros fatores, até a privação de sono. Existem estudos que demonstram que uma noite mal dormida te estimula a consumir no dia seguinte 600 calorias a mais do que aquelas 2.000 recomendadas. Então, você sabe que aquela noite que você acorda mal, né? Aquele dia que você acorda mal no dia seguinte, com aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, e vai buscar produtos que te dão mais conforto. E os alimentos que te dão mais conforto, está muito mais relacionado à presença de açúcar e à presença de gordura. Então, os estudos demonstram que até a falta de sono, a privação do sono, a obesidade, a ansiedade, o estresse, tudo isso influencia porque te faz comer mais. Infelizmente, esse movimento que o seu engenheiro de alimentos chamou de ultraprocessismo, ele, de uma maneira muito rasa, tenta colocar a responsabilidade no alimento que eles definiram chamar de ultraprocessado. O problema todo, Tejon, é que quando você vê uma matéria falando de ultraprocessado, e aí tem vários estudos que também são muito colocados em dúvida, porque são estudos observacionais, todos eles são observacionais, eles não são de causa e efeito, né? Não são estudos que mostram, olha, se você consumir esse produto, você ter esse problema. Nenhum estudo desses existe no planeta ainda. Existem estudos observacionais. E observacionais, você tem correlação, né? Mas não dá para falar que um é a causa do outro. É a mesma coisa do galo cantar e o sol nascer. Todos os dias, para quem está na roça, sabe que 10 a 12 minutos antes do sol nascer, o galo canta. Mas se eu pensasse de uma maneira muito rasa, você fala, então mata todos os galos que o sol não nasce, mas nós vamos ter só noite no planeta. Uma lógica maluca, João. Então, isso não existe, mas de fato, existem estudos, inclusive, que mostram, por exemplo, que tentam associar consumo de chocolate com número de prêmio Nobel que um país ou outro já ganhou. E quando você vê a correlação que existe entre um e outro, são estudos perfeitos. Mas quem fez esse estudo fez para mostrar, inclusive, como é que você pode manipular a ciência, se você quiser, né? Esse estudo é 100%, ele tem uma correlação de 1. O R, né? Uma correlação perfeita entre o eixo das abscissas e das coordenadas. Você consome mais chocolate, você tem maior. O país que mais ganhou prêmio Nobel no planeta foi a Suíça. E por aí vai. E você vê, os países que mais ganharam são os que maior consumo de chocolate tem. Mas é um estudo que foi feito para demonstrar como é que você pode jogar com as correlações sem que elas tenham causalidade de fato. Essa história do galo parece bobagem, mas tem muito estudo por aí, cada dia aparece um ou outro mais falando dos ultraprocessados. E pior, toda vez que tem um estudo dos ultraprocessados, eles põem na capa do estudo, na foto do estudo, o que eles põem lá? Um donut, que nem sequer é produto da indústria, é produto de padaria, mas põem lá. Eles põem salsicha, põem um macarrão instantâneo, um refrigerante, um nugget de frango, por exemplo, e diz, esses produtos ultraprocessados causam todo o malefício para a humanidade. O que não falam é que o ultraprocessado, conforme a definição está feita, não são só esses produtos. Se eu pudesse resumir de maneira muito simples para quem está nos ouvindo, o que eles chamam de ultraprocessado é praticamente tudo que está na sua despensa ou na sua geladeira que foi fabricado com muita tecnologia. Só sai dali, produto industrializado que foi fabricado usando muita tecnologia. O que escapa de fato ali são os produtos industrializados
que são mais simples em termos de tecnologia. Por exemplo, o feijão, o fubá, a farinha. Quem conhece como é que você faz um fubá, é uma moenda, basicamente. Né? O feijão, apesar de que ele passa pela indústria, a tecnologia que existe ali é uma tecnologia de separação de grãos, de sujeira, de pedras. Né? O arroz, da mesma maneira, o arroz simples, né? Não o arroz parbolizado, que aí já passa por um processo. Mas, então, você vê que, tirando esses produtos mais simples, todo o resto que se chama de ultraprocessado são produtos do nosso dia a dia, produtos que estão na nossa mesa, que estão na nossa despensa todos os dias. Né? Nós estamos falando ali, por exemplo, olha, de produtos do tipo misto quente. Se você olhar um misto quente, que é um lanche que todo mundo conhece, que a molecada gosta, é um lanche ultraprocessado. Por quê? Segundo, gente, ultraprocessado, que eu digo, segundo os criadores dessa terminologia de ultraprocessado, tá? Para a ciência de alimentos, para a indústria de alimentos, para a tecnologia de alimentos, essa categoria não existe. O que define a qualidade de um produto é a composição nutricional dele. Não é o número de ingredientes, não é o número de etapas de processamento, nada disso. Mas vamos voltar no misto quente. No misto quente você tem um pão de forma que, em teoria, é ultraprocessado. Você tem um presunto que, em teoria, é ultraprocessado. Você tem um queijo ali dentro que é processado ou ultraprocessado, dependendo do queijo que você usar. Se usar uma mussarela, é processado. Se usar um cheddar, é ultraprocessado. Se você tomar aquilo com um chá Lipton, um chá Leão, por exemplo, mate-leão, também é ultraprocessado. Se você tomar com um refrigerante, seja ele diet ou normal, também é ultraprocessado. Ou seja, o lanche que a molecada come, então, com um misto quente, se tiver um refresco junto, seria totalmente ultraprocessado. Mas não é só isso. Nós falamos aqui do presunto, da mussarela, do queijo. Se você olhar a mortadela, a margarina, o requeijão presente na mesa de todo brasileiro, o extrato de tomate, os molhos de tomate, todo molho para salada, molho italiano, molho rosé, todo molho, refrigerantes, os sucos, os néctares, né? Tudo isso, as maioneses, o ketchup, a mostarda, a fórmula infantil, imagina a fórmula infantil que salva vidas. E esse é um ponto muito importante. A fórmula infantil, ela é usada, ela é comprada pelo SUS, ela é comprada por hospitais do Brasil inteiro, onde as mães que estão ali, que tiveram filho, não têm capacidade de amamentação. Fórmula infantil salva a vida e está classificado como ultraprocessado. Os achocolatados, os sorvetes, os iogurtes, e por aí vai. Cereais matinais, todo cereal matinal, os bolos industrializados, mistura para bolo, chocolate, biscoito, tudo isso que a gente pensar, todos os pães de forma, sendo ele integral, com presença de fruta, com presença de noz, não importa. Tudo é ultraprocessado. E pior, quem criou a classificação ultraprocessada fala o seguinte: não adianta a indústria querer melhorar, porque não vai melhorar. Porque esses produtos são ruins by design, ou seja, por projeto, eles são ruins. Como se a indústria pudesse projetar um produto para ser ruim. Né? Então, assim, isso não cabe na ciência de alimentos, não cabe na tecnologia de alimentos. O caso das fórmulas infantis, por exemplo, que eu falava aqui, todo mundo que estuda nutrição, estuda alimento, sabe que o melhor alimento para o bebê, para o recém-nascido, é o leite materno. Não tem dúvida disso. Todo mundo, e jamais a gente vai fazer nenhuma apologia ao aleitamento que não seja materno. Mas precisamos reconhecer que existe um mercado legítimo. Existem mulheres que morrem no parto, infelizmente. Existem mulheres que não têm leite. Eu tenho 4 filhas e as 4 tiveram necessidade da complementação através das fórmulas infantis. Estão as 4 lindas, crescidas, nenhuma obesa, nenhuma com problema mental, porque até isso, agora tem outro estudo que saiu também que fala que depressão também é causa dos ultraprocessados. Ou seja, e pela própria definição, né, quando ele fala já que é uma formulação industrial composta de mais de 5 ingredientes, composta que tem presença de aditivos, ou seja, é algo que não tem muito... não tem uma discussão sobre isso, porque, de fato, assim, tudo que a nutrição, tudo que a ciência de alimentos estudou é jogado fora como se o processamento fosse algo ruim. Essa definição, que criou a definição de ultraprocessado, ela toma o processamento como algo ruim. E, pelo amor de Deus, o processamento existe para dar mais segurança ao alimento. O processamento de alimentos começou há 2 mil anos, quando o homem dominou o fogo e começou a cozinhar a carne que ele caçava para poder preservar mais a carne. Os aditivos, por exemplo, é um tema assim, fundamental para a gente discutir, porque eles são muito usados na discussão do que é muito ruim. Né? Ô, João, Oi, Marcelo. Aproveitando esse gancho que você está falando aí, o que a indústria de alimentos tem feito para tirar a gordura
trans dos alimentos? Porque até um tempo atrás, um passado distante aí, faltava um componente mais que fosse mais sólido, mais leitoso, né? Aí foi quando transformaram o óleo na gordura trans para dar uma composição melhor para os alimentos. E aí os cardiologistas começaram a falar que a gordura trans estava aumentando o colesterol ruim e potencializando o entupimento das veias e problemas cardíacos. E aí a indústria entendeu isso, acho que até concordou, e ela adicionou outros caminhos para tirar a gordura trans e fazer o alimento de uma forma mais saudável. Não sei se você pode comentar essa questão. Não, com prazer, eu posso falar para você sim, Marcelo. Mas deixa eu só completar um pouquinho o assunto, a pergunta que o Tejão fez, ela é fundamental para essa conversa aqui. Eu estava falando um pouquinho dos aditivos, depois eu volto nessa gordura trans, Marcelo. Mas os aditivos, o que acontece? O grande problema, Tejão, que existe com essa história do ultraprocessado é que é uma narrativa muito bonita, muito fácil. A pessoa se apresenta na sua casa, nas redes sociais, influencers. Hoje o Brasil tem mais influencers que advogados, mais influencers que engenheiro químico. E pessoas que, infelizmente, algumas são boas, evidentemente, têm o seu mérito, e algumas que nunca ouviram falar de alimentação, de nutrição, e vendem receitas na internet. Né? A pessoa vem na sua casa, entra na sua casa e fala, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua saúde. Para você não ter um infarto, você toma isso, isso, isso. Para você não ser gordo, você toma isso, isso, isso. E aí entraram nessa história dos aditivos, falando que aditivo, imagina só, diz o seguinte, se o seu alimento tiver um aditivo químico, um aditivo natural, aditivo, não use, porque faz mal para a saúde. E aí, pelo amor de Deus, o que eu chamo a atenção de qualquer pessoa é o seguinte, os aditivos que a indústria usa, primeiro que são caros, ninguém usa porque quer. Ninguém usa porque quer. Segundo, a dosagem é mínima, e é mínima porque existe um órgão e há quase 80 anos foi criado entre OMS e FAO, esse órgão, o nome dele é JECFA, J-E-C-F-A, e é um acrônimo, né, para Comitê Conjunto, e é conjunto porque é FAO e OMS, Comitê Conjunto de Especialistas em Aditivos Alimentares. Essas pessoas são cientistas do mundo inteiro que só estudam aditivos alimentares. Eles estudam exatamente para determinar qual a dose de um aditivo seria inócua para o ser humano. E quando chegam naquela dose, a regra deles é que divide por 100 ainda. Então, quando você vir no alimento industrializado, qualquer aditivo, você pode saber que ali, aquela dose está sendo usada em 100 vezes menos do que seria já a dose inócua para o ser humano, ou seja, aquela dose que já não causa nenhum problema. Bom, mas vamos lá. Então, eu não tenho razão para não acreditar num órgão que a OMS criou há quase 80 anos e que só tem especialistas. Mas é uma narrativa. Fala, se tem aditivo, outra narrativa, dizem, se tem algum produto ali dentro que sua avó não conhece o nome, que você não identifica o nome, não coma, porque vai fazer mal. Esse é um assunto regulatório. Por exemplo, quando a gente usa um dos aditivos que a gente usa na indústria, vamos dizer aqui, antioxidante, ácido cítrico ou ácido ascórbico. Outro dia eu vi uma influencer falando que nas receitas dela não entra nenhum aditivo. Talvez ela não saiba, porque ela faz salada de fruta no programa dela na televisão, e quando ela corta a banana, quando corta a maçã, o que acontece? Automaticamente, 2 minutos depois, aquilo começa a escurecer. Escurece por quê? Ela entrou em contato com o oxigênio, você tirou a embalagem da banana, a embalagem da maçã, que é a casca delas, ele entra em contato com o oxigênio e começa a oxidar. Né? A oxidação faz ela ficar escura. Para não oxidar, o que você faz? Pinga umas gotinhas de limão ali, ou de laranja, e fica tudo bem, e não escurece mais. Na verdade, o que você fez é agregar um antioxidante natural, chamado ácido cítrico e ácido ascórbico, que são os 2 antioxidantes que a indústria mais usa. Né? Mas a pessoa vai na TV e fala, nas minhas receitas não tem nada que termine com anti. Imagina, ela fala assim, que o anti, isso tudo faz mal. Né? A gente, um dos corantes, que termina com anti também, que a indústria mais usa, é a normixina ou a curcumina. Aí você fala, por que você tem esse nome tão feio? Porque a regulamentação, o ato regulatório exige que a gente fale dessa maneira. Põe lá corante, normixina. Vende em qualquer supermercado com o nome de coloral. A gente usa em casa para fazer um frango e tal. Né? Os índios já usavam pintando a pele e chamavam de urucum. A minha avó chamava coloral de urucum. E a gente tem que chamar de normixina, porque esse é o princípio ativo do corante. Né? A curcumina é a cúrcuma. É o famoso INS 100. Por que tem INS? É porque os produtos são exportados para o mundo inteiro e a própria OMS criou
esse International Numbering System, que é para que a pessoa que esteja no Brasil, na Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra ou Canadá, veja ali INS 100 e fala, é a cúrcuma, é o mesmo número no mundo inteiro. O 160B é exatamente o urucum que eu falava aqui anteriormente. Então, assim, quando a pessoa fala, não use aditivos, eu prefiro acreditar que essa pessoa não saiba o que está falando. E disso está cheio na internet, infelizmente. Pois é, João. Eu acho que é um verdadeiro FEBAAL, Festival de Besteira que assola o alimento, viu? É por aí, Tejão. Tem muita coisa boa que poderia ser usada de outra maneira, né? Mas, evidentemente, que as matérias caça-cliques, as reportagens caça-cliques estão predominando, sabe? Muita gente vendendo receitas fáceis, receitas que eu digo assim, fórmulas mágicas de saudabilidade, fórmulas mágicas de saúde e de felicidade quase, mas que só criam mais problema nas pessoas. Só criam mais problema, porque a pessoa fica desesperada, às vezes, ao perceber que quando você vê que você tem que comer tanta fibra por dia, você fala, meu Deus do céu, onde eu vou buscar tanta fibra por dia? Né? E a pessoa acaba ficando... Eu vi uma semana passada uma influencer que falou, olha, cuidado, porque você pode estar se guiando, sim, por pessoas que têm problemas metabólicos, por problema que tem problema qualquer de digestão e que está querendo te vender uma fórmula mágica. Então, assim, é uma pena. Agora, uma coisa importante, João, você falou de influencers, tem mais influencers do que influenciados. Agora, um cuidado que eu daria aqui, com todo respeito, tem influencers corretos, científicos, técnicos, muito bons, mas cuidado marcas, porque muitas marcas estão patrocinando, às vezes, pessoas que podem estar falando besteira por aí também. É um bom ponto que você traz, João. A gente não tem a dúvida. E, infelizmente, você tem realmente pessoas que... Você tem celebridades nesse mundo dos influencers aí que muitas delas nunca passaram próximo de nutrição, próximo de alimentação. Só para a gente terminar esse tema, olha, se você imagina, quando você vê, por exemplo, lembra que eu comecei falando que da onde surgiu essa história? O problema geral que criou essa terminologia, esses estudos, foi a obesidade, que vem crescendo no planeta, é um fato, que todos nós temos que nos preocupar. Mas quando você vê uma categoria de ultraprocessados tão ampla, que cabe tudo ali dentro, cabe desde uma bala jujuba até a fórmula infantil, não precisa entender muito de nutrição ou de alimentação para entender que o impacto que um produto, como uma balinha de goma, tem no seu corpo é diferente do que o impacto que um iogurte tem, que um requeijão tem, que um biscoito, que um cereal infantil, que um cereal matinal tem. E põe tudo dentro do pacote, falando ultraprocessado causa todos os problemas. Então, assim, João, não aceita, não trabalha com essa matéria. Agora, o Marcelo fez uma pergunta muito interessante também, que é a respeito da gordura trans, né? De fato, Marcelo, há mais de 10 anos, a indústria de alimentos, nós fizemos um acordo voluntário de redução, junto com o Ministério da Saúde, de redução de 3 ingredientes que são realmente, que a gente tem que tomar cuidado. Um deles foi a gordura trans, o outro sódio e o outro os açúcares. Por que tem que tomar cuidado? A gente sempre fala o seguinte, tudo na vida tem que ter equilíbrio, né? O consumo de tudo tem, até a água você tem que consumir com equilíbrio, mas também é conhecido que o consumo exagerado de sódio, ou de gorduras, ou de açúcares, é prejudicial para a saúde, né? Então tem que se tomar cuidado. Em função disso, inclusive, a Anvisa desenvolveu a nova rotulagem frontal dos alimentos industrializados, que tem aquela lupa. Nós trabalhamos com a Anvisa, nós apoiamos, porque a gente defende, a gente acredita e defende que o consumidor tem que ter a melhor informação para ele tomar a decisão de consumo dele baseado nas suas necessidades e nas necessidades da sua família. Mas, quando a gente fez esse acordo de redução voluntária com o Ministério, ele foi realmente um acordo que durou mais de uma década, porque foi uma questão de adaptação de sabores. Por exemplo, o sódio. Se você pegar um caldo de carne, um caldo de galinha, lá que a gente usa na nossa casa para fazer uma sopa, fazer alguma coisa, se você reduz ali 50% do sódio, o que acontece? Todo mundo vai reclamar em casa, vai falar que aquele troço está sem gosto, e quem está cozinhando vai meter mais sal. Aí não adianta. Você reduziu de um lado e depois do outro, né? Então, esse acordo foi voluntário, e assim, satisfatoriamente, a gente pode dizer que de passado agora uma década desses acordos, olha, nós tiramos 310 mil toneladas de gordura trans da mesa do brasileiro, 32 mil toneladas de sódio e 144 mil toneladas de açúcar. Isso estava nos produtos industrializados, que com reformulação não está mais, né? Então, esse produto foi tirado da mesa do brasileiro.
A gordura trans, então, é ainda mais forte, Marcelo, porque a Anvisa regulamentou o uso de gordura trans há coisa de 2 anos e meio, 3 anos atrás, e quando nos consultaram para saber sobre a regulamentação, nós dissemos, olha, pela indústria brasileira, você pode banir a gordura trans, porque através desse acordo de redução voluntária, nós deixamos de usar a gordura trans, né? A gordura trans que está no Brasil ainda, que existe ainda, é a gordura trans que tem na carne bovina, a gordura trans natural. Gordura trans industrializada já não se usa mais no Brasil, em função desse acordo de redução voluntária que foi feito com o Ministério da Saúde. Bastante reduzido. Agora, é interessante falar para todos os ouvintes nossos o seguinte: não adianta só cortar na indústria. Eu vou mostrar com os números por que eu estou falando isso. Segundo a POF 2018, 2019, que é a última que nós temos acesso, o consumo de açúcares, por exemplo, 24% de todo o açúcar que se consome no Brasil se consome através da indústria. 76% está nos nossos lares, está nos nossos restaurantes, nas padarias, por exemplo, né? O sódio ainda é pior, 19,8% através da indústria e mais de 80%, quase 81% é que a gente consome em casa, restaurantes e padarias outra vez. A gente tem o péssimo é uma mania de chegar no restaurante, pede uma padaria, toma um café, põe mais açúcar que café, né? Ou pede uma salada antes de provar aquela salada, antes de tentar temperar com azeite, com sal, com vinagre e pouco sal, né? Ou com um molho preparado, a gente capricha no sal ali. Hoje, Consumidores, precisamos nos educar a reduzir o consumo de sódio, reduzir o consumo de açúcar, porque todo mundo sabe que exageradamente não faz bem. O caso da gordura trans que você perguntou, Marcelo, foi um trabalho de muito tempo. Hoje a gordura trans não é utilizada e, em grande parte, ela foi substituída por outras gorduras, né? Gordura de óleo de palma, por exemplo, que tem uma performance industrial e de organoléptica nos produtos finais muito parecido com a gordura trans. Então, a indústria trabalha com isso, trabalha com tecnologia, com desenvolvimento o ano inteiro. Eu falava para vocês, 36 bilhões de reais foram investidos em 2023 só em pesquisa, em desenvolvimento e novos processos no Brasil. Estou falando no Brasil. Muito bem. Então, não é pouco, não é pouco. É uma coisa, é uma quantidade de dinheiro que se põe em pesquisa que é bastante forte, até para quê? Para buscar novas tecnologias, para buscar substitutos para esses problemas que, uma vez que foi determinado que aquilo ali não deveria estar no alimento, nós, voluntariamente, junto com o Ministério da Saúde, assinamos esse acordo e fomos reduzindo a tal ponto de tirar completamente. João, dentro dessa pergunta sua... Letícia, por favor. Obrigada, Tejon. Você trazendo toda essa parte dos ultraprocessados aí, né? Se a gente não processar alimento, a gente tem um risco de segurança alimentar e a gente volta para a época das cavernas, né? Então, inclusive, temos esse ponto aí, além da falta de informação real. E o que me veio na cabeça enquanto você estava falando é que as pessoas também deixam de comer hoje em dia as coisas e tomam remédio. Então, isso tem sido uma indústria que está crescente, absurdamente, vitaminas para tudo quanto é lado, que muitas vezes você não tem a menor ideia do que tem lá dentro, né? Pelo menos o alimento você tem ali uma série de especificações do que você está comendo e como é que isso está sendo feito. Mas eu queria te trazer aqui, né, a FMI, the Food Industry Association, né? Eles fizeram uma pesquisa que é contribuições da indústria alimentícia para a saúde e bem-estar em 2024. Nessa pesquisa, ela mostra que 84% dos varejistas de alimentos que responderam estão operando com estratégias de nutrição, saúde e bem-estar, né? Então, ele afirma que esses programas como Comida como Medicina, que conectam os serviços de alimentos e a nutrição para melhorar a saúde, estão ganhando esse impulso nos Estados Unidos. Você trouxe aqui para a gente que o problema não está no produto em si, mas em ter uma dieta mais balanceada. Existe alguma iniciativa dessas no Brasil por parte da indústria de educar? A gente vai ter que ensinar o consumidor ao que comer, ao como comer? E aí, já aproveitando para linkar, né, você também trouxe lá no início essa conexão do campo com a cidade. A gente trabalha de forma integrada, a gente precisa da porteira para dentro, mas
a indústria que vem antes, a indústria que vem depois, ela é extremamente necessária, é uma cadeia só. E qual é o papel da indústria no fornecimento de insumos para junto a gente conseguir comunicar melhor? Então, como é que a gente vai levar? Hoje em dia há um preconceito, um exagero, você muito bem trouxe aqui, com dados, com ciência, e como é que a gente vai, a indústria vai ajudar a comunicar isso? E se a gente tem que ensinar esses consumidores a consumir ou não, se o problema está aí, se seria uma iniciativa também da indústria brasileira. Essa pergunta sua, Letícia, é muito interessante e nos dá a chance de falar de coisas realmente que nos preocupam muito, né? Você começou perguntando a respeito, você falando, né, do processamento que nos ajuda a tornar o alimento mais seguro, né? E essa é uma grande preocupação que a gente tem. Nesse momento, por exemplo, que a gente está vivendo a reforma tributária, você pode ver ativistas em Brasília e ativistas profissionais fazendo pressão em Brasília sobre o Congresso Nacional, sobre o Executivo também, para taxar isso que eles chamam de ultraprocessado, para colocar um sobrepreço, né? Qual que é a consequência disso? Primeiro, que o alimento ficaria mais caro num país onde já tem gente com fome, né? O governo federal demonstrando preocupação com o preço dos alimentos. O preço dos alimentos, só para você ter uma ideia, imagina, em 2022, nós tivemos a inflação dos alimentos próximo de 11%, em 2023 isso foi próximo de 1%, e como é que se compôs esse 1%? O alimento industrializado foi menos 1%, houve uma deflação, e o alimento natural, o alimento da feira, da quitanda, foi mais 4%. E isso é normal que isso aconteça, porque o alimento natural, aquele que a gente vai na feira comprar, nas quitandas, é um alimento que ele só obedece à lei de oferta e procura, ele não tem conversa, né? Então, você tem um problema de chuva no campo em exagero, a safra, vamos pegar o tomate, por exemplo, o tomate que vai ter uma perda maior, vai ter uma quebra maior da safra, o preço dispara, né? Eu gosto muito de ir na feira, gosto muito de ir no supermercado. Esse fim de semana, próximo da minha casa tem uma feira, o tomate a R$21. O ano passado nós acompanhamos aqui na cidade de São Paulo, numa cadeia grande de supermercado, fizemos um acompanhamento praticamente semanal e tivemos uma variação no preço do tomate que variou entre R$4,80 até R$28,50. Então, assim, e por quê? Porque em algum momento a oferta foi muito menor do que a procura, né? Praticamente dá para a gente afirmar que esse momento foi um momento que a chuva esteve intensa ou que a seca esteve intensa. Nesse momento, o preço do azeite está disparado no mundo inteiro, né? Ligado à seca na região ibérica. O trigo, o ano passado, o trigo, imagina quando, além do trigo estar sofrendo por causa da questão da guerra da Rússia e Ucrânia, seca na Argentina. Então, isso aí é afetado diretamente. Então, nesse momento que o governo está preocupado com o preço de alimentos, está demonstrando isso, nos preocupa que existam pessoas, ativistas mesmo, fazendo campanha para colocar o imposto que foi criado como imposto seletivo, né, para taxar, o imposto seletivo foi para taxar produtos que possam causar mal à saúde ou ao meio ambiente. E com tanta gente passando fome, tem pessoas fazendo campanha em Brasília, fazendo pressão sobre deputados, senadores, para que o alimento que eles chamam de ultraprocessado, que é tudo isso que eu falei aqui, não são, infelizmente, não é 2 ou 3 alimentos, é basicamente tudo que está na nossa despensa, à exceção daqueles produtos muito naturais. São mais de 5 mil produtos, estou falando de mais de 5 mil produtos. Você pega todos os biscoitos, por exemplo, você fala, João, 5 mil produtos. Você pega só biscoito, você tem biscoito Maria, biscoito maisena, biscoito cream cracker, água e sal, biscoitos com recheio, sem recheio, biscoito integral, todos esses. No total, são mais de 5. Se eu não estou equivocado, estamos falando de alguma coisa próxima a 5.700 produtos. Né? Só para que você tenha uma ideia do que nós estamos falando, a magnitude desse problema. Aí, Letícia, eu junto com o que você falou. Se você aumenta ainda mais o imposto desse produto, você vai ter 2 consequências. Você vai, primeiro, vai ficar mais caro para o consumidor, lembrando que quem mais precisa são aquelas pessoas que não podem ir na feira, não podem ir no supermercado todo dia, não tem acesso ao alimento orgânico, por exemplo, e se alimenta, sim, do alimento industrializado, né? Esses vão sofrer mais, porque o alimento subiria de preço. E segundo ponto importante também, que aconteceria, uma possível migração para produtos clandestinos. Você fala, mas será possível? É claro que é possível. O que você faz? A indústria de alimentos, na verdade, parece uma grande cozinha de casa, né? A diferença é que você faz uma maionese em casa para 3 ou 4 pessoas e na indústria faz para um país, né? No nosso caso, a gente vai exportar, inclusive.
né? Mas você olha... Mas como é que a gente vai fazer esse desafio de comunicar isso tudo, João? Tanto para os consumidores, para ajudá-los a ensinar... Não, nesse ponto, inclusive, preocupados com essa necessidade de que o consumidor se informe, nós criamos, junto com a Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, o ano passado, um projeto que está lá no YouTube da FEA, que chama Processamento de Alimentos para Curiosos. E mostra exatamente isso. O primeiro capítulo foi por que o alimento estraga? Né? E a professora, todas eles são professores, doutores, né? A professora Mina foi muito feliz, eu me lembro de uma frase que ela falou, que eu ouvi dela, inclusive. Ela sempre fala, viver nesse planeta é uma briga constante pelo alimento, inclusive com as bactérias e os mofos, que a gente não está vendo, mas que ele está lá em casa querendo consumir o tomate do mesmo jeito que eu quero. Se eu não correr e não consumir o tomate, o mofo vai, a bactéria, e ele vai se estragar. E ela começa a fazer de um jeito de que o curioso, que a pessoa que não tem formação em alimentos, entende de modo tão fácil, né? Depois do segundo capítulo, ele mostra exatamente, aí já não sei, acho que não foi mais a professora Mina, acho que foi o professor Juliano, que mostra como a indústria reproduz aquilo que a gente faz na nossa cozinha, né? Muito parecido. A diferença realmente está muito mais ligada a quantidades do que ao processamento. Os processos são muito parecidos. Você faz uma batata frita, por exemplo, uma batata Ruffles, por exemplo, você colhe a batata, transporta a batata, lava a batata, descasca a batata, pica a batata, frita a batata, adiciona o sal, embala e vende. Da mesma maneira que a gente faz. Como é que você faz batata frita em casa? É a mesma coisa, né? Só que os volumes são muito diferentes. A escala é muito diferente. E exatamente essa escala que nos permite, inclusive, falando da variação do preço do tomate que eu comentava, essa escala e a compra de produtos na safra, né, entre safra e tal, permite à indústria manter preços com uma variação de preços, uma amplitude de variação muito menor do que essa que eu comentava para vocês do tomate. Me referindo ao tomate outra vez, se você vê um molho de tomate, você pode olhar ao preço que estava 1 ano atrás, 6 meses atrás, e agora você está muito próximo a R$3, 2,80, 3,30, 3,40, dependendo da marca, mas não tem uma amplitude de variação tão grande quando tem um produto natural que só obedece à lei de oferta e procura e à sazonalidade, né? Então, isso nos preocupa, Regina. Então, a gente criou esse Curioso, o formato Curioso. Nós criamos também uma plataforma, não é um site temporário, uma plataforma explicando, e ele chama www.olhonalupa.com.br, explicando exatamente a nova rotulagem nutricional frontal que a Anvisa criou, né? Nessa plataforma, Letícia, a gente explica, por exemplo, não só a lupa que está na frente do produto, mas a tabela nutricional. A tabela também foi modificada. A tabela está modificada, ela está desde o fundo branco, as letras do tipo Arial, o tamanho da letra que seja visível, letras todas pretas. A Anvisa padronizou, e não só padronizou nisso, ela fez o seguinte, inclusive, ela criou, na tabela nutricional, a definição por 100 gramas e a definição por dose, por porção do produto, né? A gente defendia, no trabalho que foi feito com a Anvisa durante mais de 6 anos, que aquela lupa fosse por porção. O que é a porção? Por exemplo, você come um cerealzinho, uma barrinha de cereal, 25 gramas. Então, a gente acha que aquela lupa deveria indicar-se alto em sódio, alto em gordura ou alto em carboidrato na porção que você está comendo. A Anvisa definiu que devia ser por 100 gramas para poder comparar produtos diferentes. E tá bem. A gente dizia, olha, ninguém come 100 gramas de manteiga. Você não põe 100 gramas de manteiga no pão, né? Quando você faz o experimento empírico, uma passada de manteiga com faca é 8 a 10 gramas, mais ou menos. Mas tá bem, nós aceitamos que fosse por 100 gramas, achamos interessante, porque realmente você percebe que essa comparação podia ser válida. Às vezes o consumidor tem que perguntar, eu quero comer um chocolate ou eu quero comer amendoim? Como tamanhos são diferentes, melhor você ter por 100 gramas. E na tabela nutricional você tem pela porção também. Então nós criamos essa plataforma, e a plataforma ela é totalmente alinhada com a resolução da Anvisa. Nós nos propusemos, eu me propus publicamente lá na Anvisa, no dia que saiu a resolução, que nós criaríamos essa plataforma educativa, traduzindo a resolução em palavras populares, de jeito que qualquer pessoa entende. Assim como foi feito no processamento para curiosos, que ele fez com a Unicamp, a gente criou essa plataforma, ela está no ar, tem um acesso gigantesco, graças a Deus, todo dia muita gente entra, muitas indústrias, muitas empresas, até não associadas da BIA, entram, conhecem e nos perguntam, inclusive. E antes de lançar, ponto importante, antes de lançar a plataforma, nós tomamos a plataforma, voltamos na Anvisa para que eles vissem e que
reconhecesse que ali era um retrato fiel da RDC deles. Nós não queríamos inventar nada que não tivesse na norma reguladora, né? E a Anvisa agradeceu e disse, olha, espetacular o trabalho, e ele está lá. A gente faz essa coisa porque a gente acha que é importante que o consumidor saiba a verdade sobre tudo que a gente está falando e sobre coisas que estão falando para ele na cabeça deles também, né? Ô, João, nós teríamos aqui uma infinidade de perguntas, os nossos internautas também colocaram vários pontos aqui, mas nós já estamos com o tempo esgotado e nós gostaríamos de te agradecer muito a sua presença, foi fantástico aí todas as suas colocações, e a gente gostaria que em um minuto aí você deixasse sua mensagem para os nossos internautas, e aí nós vamos fazer a nossa rodada final aqui. Muito bom, Marcelo. Não, eu só agradeço, realmente agradeço mesmo a chance de estar com vocês aqui. Essa é a segunda vez que eu venho com vocês, todas as vezes realmente muito prazer, muita vontade de poder falar isso que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente busca informações todos os dias, né? Ciência e tecnologia de alimentos é a nossa vida, ciência e tecnologia de alimentos move a indústria brasileira de alimentos. Então, assim, toda vez que você se referenciar a um produto industrializado, pode ter certeza que ali tem confiança, tem qualidade, baseado em dados científicos, o exemplo que eu falei dos aditivos, por exemplo, é muito claro. A gente se baseia naquilo que a OMS, junto com a FAO, determinaram há mais de 80 anos por grupo de especialistas que estão hoje, nesse momento, estudando e reestudando. Então, isso é ciência. Isso é ciência de alimentos. Isso é o que nos apoia a fabricar produtos cada vez mais saudáveis. Um ponto importante que a gente se esquece, né? Em 1900, início do século passado, a esperança de vida do ser humano não era nem expectativa, a esperança de vida era 33 anos. Imagina, 33 anos. Em 1960, a expectativa de vida, já era expectativa aí, em 1960 estava ao redor de 55, já houve um salto, né? Hoje estamos falando de 76 anos. Não tenha dúvida que a medicina melhorou, mas a qualidade da alimentação humana melhorou também, né? Isso tudo é fruto de muita ciência. E por isso a gente está cada vez mais vivendo mais. Eu sempre digo, se a gente olhar para perguntar para todo mundo hoje, todo mundo que está nos ouvindo, se tem um telefone celular na mesa, se estão usando um iPad, a gente usa bancos, tudo pelo celular, a gente faz tudo. Ou seja, a tecnologia existe para fazer a vida do homem ser melhor. Na indústria de alimentos não seria diferente. A tecnologia é usada para trazer melhorias, de modo geral, para a humanidade, para o ser humano. Então, dá muito prazer sempre falar com vocês, dá muito prazer sempre falar disso que a gente trabalha todos os dias, estuda todos os dias. E a gente está aqui na torcida de que, e trabalhando junto aos congressistas também, para que a reforma tributária venha facilitar o acesso ao alimento, ao sagrado alimento que nós precisamos, né? E para evitar que esse trabalho de ativismo profissional contra o desenvolvimento da indústria brasileira, contra o desenvolvimento do agro, eu até diria que pessoas assim, obscurantistas, né, que querem puxar a humanidade para um tempo que não existe mais, tomara que isso seja completamente reprovado no Congresso Nacional. Obrigado, João. Foi um prazer aí ter você aqui e nós vamos te trazer mais vezes para continuar esse debate aqui, que é muito interessante. Letícia, uma mensagem final, 1 minuto. Obrigada, João, por toda essa aula aqui, né? Aprendemos bastante hoje e eu gostei muito de saber desse olho na lupa e também dessa parte de curiosos em relação aos alimentos processados. Eu acredito que me comprometo aqui a juntos a gente levar isso para o setor educacional, através da agroteca, do De Olho no Material Escolar e também para os materiais escolares, que eu acho que dali também tem uma grande comunicação, né? Eles estudam bastante essa pirâmide. Perfeito. E só para terminar aqui, Marcelo, eu queria trazer, né, o ministro Fávaro hoje anunciou na Tecnoshow, em Rio Verde, está estudando com cautela junto ao Banco Central, mudar a fórmula do Proagro e deslocar parte desse recurso para o programa de seguro rural. A gente fala tanto aqui da necessidade de aumento desse seguro rural, então prevê 3 bilhões para seguro rural na safra de 2024 e 2025. Ao mesmo tempo que na semana passada ele apresentou a decisão da CMN, da Comissão Monetária Nacional, autorizando a renegociação das dívidas do crédito rural
para os produtores de soja, milho, pecuária de corte e leite em 17 estados, por conta das adversidades climáticas e dificuldades de comercialização. Então, esse seguro também deve vir numa resposta, né, em relação a isso que ele trouxe. Só para falar aqui para os nossos ouvintes, essa renegociação é até 31 de maio, e para entrar com esse pedido junto à instituição financeira, e tem que estar com toda a documentação em dia, lá dos técnicos comprobatórios, e para ter essa negociação das parcelas vincendas em 2024, dessa prorrogação. Então, uma boa segunda-feira a todos, boa semana, e tchau para todos os amigos aqui. Obrigado, Letícia. Tejon? Meu caro João, eu tenho uma palavra muito simples disso tudo que você coloca. Assim como tem o ultraprocessado, os influencers do ultraprocessado, a gente precisa ter uma outra comunicação. E essa última comunicação tem que ser com mídia pesada e com persuasão científica para leigos. Recomendo que o setor, que tem verbas importantes na área da propaganda, possa utilizar um percentual dessa verba para uma ação educadora, persuasiva, com suporte mediático, dessas que mexe com o coração, porque para chegar no cérebro, só através do coração. Estou sentindo falta disso, meu caro amigo João, e parabéns aí pelo lindo trabalho da nossa indústria de alimentação e bebida. Roberto Rodrigues. João, parabéns, muito obrigado. Eu estou aqui com umas 5 perguntas encalhadas para a próxima vez falar sobre irradiação de alimentos, sobre transformação de frutas. Tem tanta coisa para perguntar. Tem que voltar aqui, viu, João? Mas parabéns pelo trabalho, mas antes de você ir embora, eu preciso, pelo menos, que você me responda uma pergunta. Bombom é ultraprocessado? O que é um bombom? Roberto, segundo essa classificação que criou a terminologia ultraprocessado, segundo os ultraprocessistas, o bombom seria ultraprocessado. Mas eu te falo de coração, você não come 1 quilo de bombom, você vai comer um bombom. A hora que você tiver vontade de comer um bombom, eu sei que você tem uma alimentação muito equilibrada, faça isso. Faça isso. Estou vendo aí na sua mão. Faça eu sou o campeão mundial de consumo de bombom ultraprocessado. Pronto. João, um abraço. Muito obrigado. E está aí com 82 anos no gás total, né, Roberto? Dando aula para a gente aqui com 82 anos. Roberto, parabéns. Obrigado, gente. Um abraço. Bom, gente, a minha mensagem final aqui, a semana passada nós tivemos a feira aqui em Uberlândia, da FEMEC, e no ano anterior, em 2023, ela comercializou, teve a geração de negócio de 2,4 bilhões. E nesse ano de 2024, a geração de negócio foi 2,28 bilhões, ou seja, 3% a menos. Se a gente considerar que os commodities perderam, aí, dependendo da forma como você faz a análise, entre 20% e 28%, essa queda de 3% é uma prova da resiliência do empresário rural brasileiro. E eu tenho certeza que a Feira da Comigo, que começa hoje e termina na sexta-feira, que tem uma previsão aí de negócio ao redor de 11 bilhões de reais, também será sucesso, e ela também mostrará para o mercado a resiliência do agronegócio brasileiro, porque o empresário, ele sofre, mas ele enfrenta o desafio e vence. Então, tenho certeza que essa situação é passageira e nós teremos aí momentos promissores aí a médio prazo, e nós vamos tirar desse momento de dificuldade os aprendizados para a gente sair disso mais forte e mais competitivo. Um abraço, João, obrigado aí pela presença mais uma vez, obrigado meus colegas de bancada, obrigado aos nossos internautas, quem gostou do programa, bote um gostei aí, compartilhe com seus amigos, para a gente cumprir o nosso objetivo maior, que é unir o público urbano ao público rural. Um abraço a todos, uma excelente semana, e a gente se vê aqui novamente na próxima semana com mais uma Conexão Campo Cidade.